Camila, já vi aqui a sua solicitação. Vamos. Definitivamente a gente consegue. Agora foi. E agora foi. Foi para iniciar com emoção. Exatamente. É claro. As pessoas estão retornando, agradeço, né? A gente agradece a presença dos colegas. Enquanto isso, Camila, eu coloquei aqui o meu cronômetro, que nas lives anteriores eu acabei me enrolando com ele, mas agora eu já liguei para a gente saber o tempo, tá? Deixa eu ver. Oi, Camila. Oi. Oi. O áudio Voltou. parou, agora foi. Foi. Você está me ouvindo? Está me vendo? Agora vai, como o pessoal está falando. Então, agradecer a presença de todo mundo, a presença dos colegas, né? Bem, para quem não me conhece, eu sou o Antônio, eu sou professor do CAP, da UFRJ, e também atuo no programa de pós-graduação em Letras Neolatinas e estudos de espanhol, estudos linguísticos do espanhol, da Faculdade de Letras. E iniciei nesse período da quarentena esse projeto de conversas com colegas, conversas para debater assuntos relacionados ao nosso trabalho, à nossa prática e ao ensino de línguas. Ok? E hoje a gente tem a terceira live. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, nós temos uma convidada muito querida, né, que eu tive a oportunidade de conhecê-la por um convite da professora Gretel, que foi sua orientadora de doutorado, e aí desde então, desde 2017, começou uma amizade. Então vou fazer uma rápida apresentação da professora doutora Camila Bedin. Camila eu vou chamar por Camila, não vou chamar por Maria. Tá? Então a professora Camila, ela possui graduação em português pela PUC Campinas, possui também a graduação em espanhol pela Faculdade Americana, tem o mestrado em letras pela Universidade Mackenzie e a doutora em educação pela Universidade de São Paulo, pela USP. Eu costumo dizer, e também eu falo para os meus alunos, que o campo de fins específicos, que é o tema da conversa de hoje, não é o mesmo depois da contribuição teórica da tese da Camila. Né? Quem vai pesquisar fins específicos, que é a nossa conversa de hoje, precisa conhecer o trabalho, né, a tese de doutorado da Camila, que se intitulou Ensino de Espanhol para Fins Específicos no Ensino Superior Tecnológico e Formação Docente. Então ela tinha essa preocupação, que de fato é um campo muito incipiente da nossa área, seja aqueles que entendem como uma linha de estudo da linguística aplicada, aqueles outros que entendem como uma abordagem, mas ainda falta muita discussão, a Camila vai falar sobre isso, discussão teórica na graduação, na pós-graduação, às vezes às vezes essa área de línguas para fins específicos acaba sendo uma linha ou grupos de pesquisa. A gente não tem muito, principalmente na área de espanhol e outras línguas estrangeiras adicionais, a gente não tem esse histórico, não é, Camila? Então, desde já eu agradeço bastante o seu aceite e que a gente tenha aqui uma conversa bem proveitosa. Antes disso, eu só ia pedir que as pessoas colocassem a sua cidade, a sua instituição aqui no campo dos comentários, para saber depois, né, reassistindo a live, de onde vocês estão falando. E as perguntas podem ser colocadas, os comentários, no decorrer aqui do nosso bate-papo. Na medida do possível, eu vou aqui registrando e no final a gente tenta compilar algumas, responder outras. Isso. Na verdade, quem tem que agradecer sou eu, Antônio, meu amigo querido, por todas as contribuições até hoje na minha vida acadêmica, né? E principalmente por esse convite, porque a gente tem um espaço, né, para falar sobre ensino de línguas para fins específicos, é bem raro, né, no Brasil. Apesar de a gente saber que tem algumas poucas, né, não podemos dizer muitas pessoas que pesquisam na área, sempre há pequenos espaços, ainda que haja espaços, são pequenos os espaços. Então, parabenizá-lo pela iniciativa de abrir não só para falar sobre fins específicos, como ocorreu outros temas nas outras lives, mas esse tema em especial eu acho que é algo que está bastante em voga e é importante a gente esclarecer o que vem a ser o nosso título, né? O ensino de línguas para fins específicos, fatos e mitos, que há alguns, né? A gente vai tentar esclarecer nessa conversa de hoje, então.
Camila, só desculpa, porque eu acabei esquecendo de dizer que você é docente do Centro Paula Souza, atuando no curso, Imagina. em vários cursos superiores das faculdades de tecnologia, e até então tem vários colegas seus aqui da FATEC, colegas dos institutos federais, do Pedro II, do Cefet, Sim. Muita gente aí do Brasil inteiro. Sim, eu queria já agradecer, eu não vou conseguir ler tudo, né? Então, o Antônio que vai anotando as questões de vocês, para que no final a gente consiga sanar todas elas. E agradecer aos amigos, os colegas professores, em especial a professora Gretel. Ela já fez um comentário elogiando o seu trabalho. Agradecer a todos que estão aí, os meus alunos, meus ex-alunos, os seus, enfim, obrigada, né, pessoal, pela participação. Então vamos lá, vamos iniciar. Vamos lá? Vamos lá. Tá. Bom, pessoal, como esse tema ensino de línguas para fins específicos é um tema grande, é um tema vasto, ele tem diversos ramos, né, diversas ramificações. Então a gente escolheu para hoje essa questão dos fatos e mitos exatamente para quebrar um pouco essas visões cristalizadas sobre esse ensino que ainda acontece. Mas antes da gente chegar nos mitos, a gente vai... nós vamos esclarecer um pouquinho sobre algumas siglas para se referir a esse ensino que a gente vê por aí, né? Aqueles que nunca leram nada sobre o assunto, então vai ser novidade, e aqueles que já leram, algum acréscimo aí também proveitoso. Então vamos lá. A primeira sigla, né, para se referir a esse ensino, é uma sigla que vem do inglês, que é o ESP, English for Specific Purposes. Meus amigos de inglês que nos corrijam na pronúncia. E no Brasil, a gente tem, para o espanhol, perdão, especificamente, a gente tem a sigla EFE, Espanhol com Fines Específicos. E aí no Brasil, a gente tem algumas siglas que hoje transitam. Uma delas, que está no ar aí desde 2012, foi alcunhada pela professora Rosinda Guerra Ramos, que todo mundo que já leu algo da área sabe que ela, junto com a professora Celane, são aí precursoras, pode-se dizer assim, no Brasil, né, do ensino, nós já vamos falar também daqui a pouco, que é a sigla LINF, que é Línguas para Fins Específicos, né, uma versão mais atualizada. Tem uma versão que a gente também gosta muito e usa muito, né? Inclusive na minha tese eu transitei com essas duas, que é a sigla ELF, que acopla a palavra ensino, então ficaria ensino de línguas para fins específicos. Essa, em especial, foi alcunhada pelo professor Almeida Filho, da UNB, que todos devem conhecer aí, né? Então, quando a gente quer se referir ao ensino, a gente acaba optando pela sigla ELF. Quando a gente quer se referir somente a línguas, sem envolver ensino, no Brasil, né, a gente acaba trabalhando com a sigla LINF. Quer comentar alguma coisa, Antônio? Acrescento algo? Veja. Não, assim, já foi uma explicação bastante clara. Normalmente quem está iniciando na área, às vezes, tem uma dificuldade pela dispersão da quantidade de siglas, né? Quando você vai mais a fundo também no francês, que tem uma certa tradição de francês para fins específicos, ou você vai nas fontes realmente que nós temos, principalmente da Espanha, pensando essa área de espanhol para fins específicos, nós temos outras. Algumas siglas específicas de espanhol para fins gerais de negócios, para fins específicos de negócio. Mas, assim, no Brasil, a gente está falando basicamente dessas duas siglas, LINF e ELF, que estão praticamente presentes nas publicações, né? Principalmente LINF desde 2012. Isso. É importante a gente deixar claro, né? Principalmente para quem não está tão a par dessa temática, que a gente fala em LINF e ELF para se referir à área como um todo. Dentro da área, a gente tem os outros desdobramentos. Inglês, a gente acaba falando inglês, que é a origem do estudo, né? Mas, enfim, espanhol, qualquer língua, para fins acadêmicos, para fins ocupacionais, para fins profissionais, inglês para negócios, inglês para fins de negócios. Enfim, a gente tem N outros desdobramentos, isso para falar de forma geral. Mas se a gente pegar a nomenclatura original em inglês e o desdobramento para a nomenclatura em espanhol dessas várias, das quais eu acabei de citar, a gente também tem uma lista interminável. E a nossa intenção hoje não é encerrar essa lista ou ficar citando esses nomes. A ideia é falar da área e não dessas siglas em especial. Bom, então... Para situar o pessoal também aí nesse estudo,
no mundo, né, como dizem os especialistas da área, o boom se deu por volta da década de 60. Né, o boom do ensino de línguas para fins específicos aconteceu na década de 60. No Brasil, ele chegou um pouquinho depois, em meados da década de 70, né, com um primeiro movimento na USP com o pessoal de francês. Né, aconteceu um congresso na época, em 1973, na USP, que deu espaço a uma primeira abertura para o ensino de línguas, né, nesse momento francês, para fins específicos. Não tão concomitante, mas não tão longe, em 1978, então aconteceu na PUC um movimento que a gente pode encontrar em vários livros aí, que é o movimento, que foi a criação de um projeto, hoje conhecido como projeto ISP, mas na época era conhecido como o projeto de línguas de ensino de inglês instrumental em universidades brasileiras, certo? E aí, só para concluir a cronologia, na Espanha, né, ou pensando assim no âmbito do espanhol, o EFE, né, começou a acontecer por volta da década de 80. Então, quase que demorou, se a gente for pensar em termos de anos, quase de 10 em 10 anos, né? Então, surgiu no mundo, depois no mundo, mas principalmente, né, no âmbito da língua inglesa, nos Estados Unidos, né? E também na Inglaterra, porque foram os britânicos que trouxeram esse estudo na PUC com a professora Celane. Então, a gente tem isso no mundo, no Brasil e no âmbito do espanhol. Então, 60, 70 e 80. Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Tudo bem. Bom, aí, o que acontece? Esse projeto, para que depois a gente possa chegar lá nos mitos, né? Esse projeto, ele tinha que objetivo? Esse projeto da PUC. Ele era um projeto que envolvia fazer uma análise de necessidades com 26 universidades federais brasileiras. Que seria, então, uma análise de necessidades? Era saber dessas universidades como que esse projeto de ensino instrumental de inglês, que assim foi chamado na época, poderia contribuir com os cursos que eram oferecidos nessas universidades e que precisavam da língua inglesa nesse momento para suas atividades. Então, para que eu preciso desse inglês? É para ler? É para falar? Preciso dele para as duas habilidades? Então, nesse levantamento, o que a gente observou? O que eles levantaram? Que a necessidade daquele momento era a necessidade da habilidade de leitura. Então, todos aqueles cursos vinculados a essas 26 universidades federais que participaram da pesquisa precisavam, naquele momento, da habilidade de leitura. Como a nomenclatura original, que a gente acabou de falar, era o ESP, English for Specific Purposes, então foi pensado no Brasil, precisamos ter uma nomenclatura brasileira, né? Uma versão brasileira. Naquele momento, a nomenclatura escolhida não foi LINF, não foi ELF, porque elas acabaram de chegar, foi instrumental. E como a habilidade utilizada dentro daquele projeto em maior escala houve uma associação imediata, o ensino instrumental de uma língua, naquele momento o inglês, mas isso é para qualquer uma, então era só quando a gente ensinava a leitura. E aí criou-se esse mito, né, de que ensino de línguas instrumental só trabalha essa habilidade, essa única habilidade, que eles chamam de monoskill. E aí, quer comentar Camila, alguma coisa, Antônio? Sim, fazer um comentário rápido. E aí é um grande mito que até hoje, né, permanece, presente em algumas instituições, constrói, na verdade, uma imagem, né? Ou restringe ao trabalho, que também instrumental ou fins específicos significa só uma determinada habilidade da língua ou destreza da língua. E, ao mesmo tempo, eu acho que isso que você falou da sigla, a gente tem que tomar também muito cuidado, atualmente, quando usa a sigla SP, porque às vezes a gente, quando usa, a partir do momento que existem duas siglas mais vigentes, mais atuais, mais contemporâneas, de LINF e ELF, às vezes quando a gente emprega a sigla SP, a gente queira fazer referência a esse momento
passado anterior que você mesmo chamou a atenção, né? Da implementação do projeto na PUC, com a parceria aí do Conselho Britânico. E a única coisa que eu gostaria de destacar, né, para quem quer depois buscar mais sobre a área, que aqui, na verdade, a gente precisou fazer um recorte, é muito interessante ler as memórias em si da professora Celane, da professora Maximina, da professora Rosita, que escreveram, né, alguns textos sobre a vivência nesse projeto, que ao mesmo tempo que o trabalho era com uma única habilidade, elas foram muito inovadoras naquele momento. Né? Então a gente estava ali por volta dos anos finalzinho de 70, início de 80, mas avaliando com o olhar de hoje, talvez ali já teria uma certa prática mais de um pós-método, de pensar as necessidades, de escolher as atividades, pensar no aluno, pensar na avaliação, então, e principalmente no professor reflexivo, que é o que a gente vem tentando, né, construir essa perspectiva de refletir sobre a sua prática para voltar para a sala de aula, escutar os alunos, essa retroalimentação. Isso a professora Celane já falava, né, já fazia aí, já fazia nos seus textos em relação à avaliação desse projeto nacional, como você bem falou. Sim. Sim, importante também, né, para a gente acrescentar, a própria professora Rosinda, que comentou sobre essa questão e o próprio professor Almeida Filho, né, os dois, né, eles sugerem que a gente até não utilize a denominação instrumental, que é exatamente para não causar esse problema. Ainda que teoricamente, né, tendo em vista essa história que a gente acabou de contar de forma resumida, teoricamente, ensino de línguas para fins específicos e o instrumental queiram dizer a mesma coisa ou se refiram à mesma modalidade, à mesma abordagem, perdão, mercadologicamente não é viável, Sim. porque as pessoas vão associar o instrumental à leitura porque elas desconhecem dessa trajetória. Então, na dúvida, melhor a gente não usar, até porque LINF e ELF são super excelentes e Sim. acho que rebatem bem essa nossa problemática, mas né? assim, já está tão naturalizado, eu acho que assim, o que a gente quer deixar também como reflexão é para que os professores, principalmente nesse caso aqui de espanhol, né, que talvez essa discussão chegou de uma certa forma um pouco atrasada para nós, usar atualmente instrumental significa, na área, né, de ensino de línguas, um termo muito plural. Sim. Porque as próprias orientações curriculares usam a palavra instrumental, mas ali a língua como instrumento para a comunicação. Né? E não necessariamente eu vejo ali na palavra instrumental essa perspectiva do projeto nacional SP, né? Porque na nossa área até hoje, não tem. Nos nossos contextos de trabalho, você vai analisar ementas e colocam lá espanhol técnico, espanhol instrumental. Isso é ruim para o crescimento, né, da nossa área. Exatamente. Né, em relação a essa área. Por isso que é importante que as pessoas, né, os profissionais da área, de quaisquer línguas, se atualizem quanto a essas leituras, a essas produções novas, né, que estão saindo no mercado, exatamente para a gente não saber o que a gente está fazendo na sala de aula, né? Principalmente os colegas que trabalham aí no ensino superior tecnológico, seja no Instituto Federal, nas próprias FATEC, é muito importante que eles estejam a par disso, né? Sim, claro. Enfim, mas vamos aproveitar a quarentena para nos atualizar também nisso, viu, pessoal? Você, então, praticamente, Camila, acabou já falando para a gente um pouquinho um mito, né? Um mito, dei um spoiler. Quais são os outros, assim, que circulam em relação a essa área que você estudou? Isso, então, o primeiro, né, é o de que ensino instrumental é leitura, então isso não. O ensino de línguas para fins específicos, a gente vai usar as habilidades de acordo com a necessidade de cada grupo de alunos. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com um grupo de secretariado, esse grupo de meninas ou meninos de secretariado precisarão dar conta das 4 habilidades linguísticas. Eu não posso trabalhar só uma delas, pelo contexto em que elas vão atuar depois no mercado de trabalho, né? Outro mito é o do mono-skill, que eu comentei rapidamente, ou seja, de só trabalhar essa habilidade. Então, não. De acordo com o grupo, a gente vai desenvolver a habilidade necessária. E outro também que aparece muito, nós temos alguns, mas esses 3 eu acho que são os mais pontuais, de que só estuda vocabulário técnico, ou então de que não estuda gramática. Isso é uma coisa horrorosa de a gente ouvir, né? Então, exatamente. Então, assim,
ok, o vocabulário técnico, a tal da lista de palavras daquele setor, daquela área, nós vamos trabalhar também? Sim, vamos. O que não se pode fazer é resumir o ensino de línguas para fins específicos a só uma lista de palavras, né? Então, esses 3 mitos seriam os mais pontuais, de que não se estuda gramática, ou também de que as aulas são dadas então em português. Não. As aulas são dadas na língua alvo e, obviamente, a gente resolve alguma problemática que não ficou entendida na língua mãe, mas isso não tem um caminho, primeiro isso, depois aquilo, só isso, não aquilo, né? Então, acho que eu elencaria esses 3, né? De que é só leitura, de que só se estuda vocabulário técnico, de que não se estuda gramática e que o professor fala em português na aula. Eu acho que esses são alguns mitos que ficaram cristalizados, mas o maior deles é associar a nomenclatura instrumental ao ensino somente de leitura. Sim. O que eu ia comentar rapidamente, principalmente esse que me incomoda muito, né? Esse mito, essa crença que as pessoas acreditaram, que geraram, né, na verdade, porque vai sendo construída em relação ao que você falou do espanhol instrumental ou fins específicos trabalhar a língua, uma língua técnica, uma possível língua, um jargão técnico. Eu acho muito importante a gente desconstruir esse pensamento, né, a partir da reflexão que a Camila colocou, porque não é inviável. Assim, um projeto instrumental, naquela época, de línguas para fins específicos, nunca quis criar uma bíblia, uma única forma de se trabalhar. Então, se trabalha dessa maneira, sempre foi contrário à elaboração de um material, por isso que é contra livros didáticos, coleções didáticas específicas para algumas áreas, porque você precisa levantar essas necessidades. Mas muita gente acredita que você não tem como trabalhar uma perspectiva social ou crítica para a formação cidadã daquele aluno se você trabalha com essa abordagem de línguas para fins específicos. Isso que é muito difícil de construir, né? Tem colegas, e aí mestres e doutores, que quando você fala, não, me afilio a línguas para fins específicos, ainda acredita que você faz uma tradução de vocábulos ou que você trabalha com manuais técnicos. Não é isso. Então é mostrar que você pode vincular essa perspectiva, essa abordagem de trabalho com uma perspectiva cidadã. Assim como quem trabalha, por exemplo, no ensino médio, precisa se preocupar com algumas orientações, né, em termos de políticas que existiam, já que agora o espanhol não está lá na BNCC, né? É importante, por exemplo, nós que trabalhamos no ensino superior tecnológico, ainda que no caso das FATEC, as línguas são obrigatórias, né? O inglês e o espanhol são obrigatórios na grande maioria dos cursos, né? Claro, com uma incidência maior do inglês, mas o espanhol também está presente em muitos deles, né? Então, é um movimento, assim, a todo momento, da gente provar, primeiro, que as línguas são importantes para esses cursos e que as nossas aulas são aulas de línguas para fins específicos. Então, porque senão parece que as nossas aulas são aulas como as que acontecem, por exemplo, numa escola de idioma. O que não é desmerecer a escola de idiomas, mas são contextos de atuação diferentes. Então, se eu tenho alunos da logística, obviamente, todo mundo fala, mas então é outro espanhol? Não, gente, o espanhol é o mesmo, a língua é uma só. Mas as tarefas com as quais eu vou trabalhar com os meus alunos da logística vão ser diferentes das tarefas com que eu vou trabalhar com os meus alunos de produção têxtil, por exemplo. Então, aí falando um pouco até do perfil do profissional, né, do docente que atua com o ensino de línguas para fins específicos, ele tem que ter algumas habilidades a mais do que um professor que não trabalharia nessa área. Então, no caso do ensino superior, 2 coisas que ele não pode deixar de saber é ler, no mínimo, o projeto do curso, para ele saber com que tipo de pessoas, de profissionais ele vai trabalhar. E, além disso, conhecer o perfil do egresso. Quem é esse aluno que se forma e vai atuar no mercado de trabalho? Né? E isso as pessoas não fazem, os professores geralmente não fazem. Então, é o que eu sempre digo, os especialistas na área de atuação são os nossos alunos, são eles que vão trazer para nós
todo o subsídio necessário da parte técnica do curso. Então, eu não sou especialista em logística, nem em produção têxtil, nem em processos químicos, que são cursos que eu atuo, mas os alunos são. E aí é isso que eu acho bonito e possível, ou mais possível de se fazer, quando se trata de ensinar línguas para um fim específico. Que é isso, o aluno traz o conhecimento técnico e eu trago a língua, e juntos a gente entra numa simbiose para que aquilo seja realizado com bastante destreza, ou seja, que a língua que o espanhol ensinado para esses meninos seja exatamente o que eles vão precisar quando eles forem atuar no mercado de trabalho, ou seja, quando eles já estiverem como profissionais da área. Porque de nada adianta nós ensinarmos a comprar frutas no supermercado, que também é importante, porque todos os profissionais são pessoas, indivíduos, né, antes de mais nada, e eu deixar de ensinar, por exemplo, falar o telefone ou escrever um e-mail, que é uma das tarefas que, numa última pesquisa que nós realizamos com o setor produtivo, foram uma das 2 tarefas que mais saíram, né, e elencadas por diversos cargos dentro das empresas que nós pesquisamos. Então, isso é importante, a gente também tem que buscar. Eu não posso fazer uma aula só cultural. Ela não vai ser produtiva se esse cultural não tiver uma associação com o profissional. Não, isso que você falou agora me lembra totalmente a sua tese de doutorado, quando você coloca um ponto fundamental de reforçar aqui, e eu farei isso agora, do professor também, assim, além de preparar sua aula, conhecer bem o seu conteúdo, mas ele precisa ler os documentos, sejam de política institucional, da própria instituição, se é um colégio privado, o projeto pedagógico, se é na esfera pública, né, o guia daquele curso, o catálogo nacional de como aquele curso foi pensado, porque esses documentos vão ser importantes para que ele renormalize, né, repense o seu trabalho. Isso estava na sua tese, né? E um outro aspecto também que você acabou colocando, que ser professor de línguas para fins específicos, essa é uma grande questão de quem às vezes se aventura nessa área. Será que eu tenho, será que eu fui preparado? Será que eu tenho condições? Porque realmente você tem múltiplos papéis. E esses múltiplos papéis você acabou de falar. Então, você tem que trabalhar em parceria com os colegas da área técnica, você tem que entender que o aluno também participa ali da colaboração do seu planejamento de curso, você desenha curso, você desenha material, você está avaliando a todo momento, você, além disso, é professor. Né? Então, são múltiplos papéis para quem atua na área de línguas para fins específicos. Não é algo tão fácil, né? Principalmente para quem está iniciando a atividade docente, né? Sim, não, é um papel, realmente são múltiplos papéis, né, que a gente assume, mas que também está na minha tese, né, para quem leu, para quem teve contato com esse texto, também pôde ver que, de fato, nenhum de nós, né, tivemos essa formação nos nossos cursos de letras, e que eu entendo que, bom, de 2017 para cá, não passou tanto tempo, mas, enfim, alguma coisa pode ter mudado de lá para cá. Mas, assim, a gente vê pouquíssimas iniciativas, tanto nos cursos de graduação quanto nos programas de pós-graduação, na graduação, de promover discussões sobre o tema, né, ou até de se pensar em inserir uma disciplina que versasse sobre esse tema, de ensinar línguas para fins específicos, tendo em vista que é um campo enorme de trabalho, se não o maior para o profissional que se forma e que vai lecionar. Sim. E para os programas de pós, trazer linhas de pesquisa que permitam aos estudantes ou aos professores já atuantes e que não tiveram essa formação na graduação, que possam se especializar nesse assunto. Quando eu digo os programas de pós tenham linhas, não é que não haja nenhum programa de pós que tenha. A UNB é um grande exemplo, com o professor Almeida Filho, que ele tem um programa. Você também, quando trabalhava no Cefet, tinha a disciplina de línguas para fins específicos, de espanhol, né, para fins específicos. Então, a gente tem, eu até coloco isso mais pontual na tese, agora de cabeça não me lembro todos esses detalhes, mas ainda assim são muito pequenas as iniciativas, né? Mas, como eu disse, eu também não tinha essa formação, não tive. Quando eu ingressei na FATEC em 2008 e que eu entendi que o meu público era esse, ou seja, de que eu teria de me colocar
no lugar de um professor que ensinava espanhol para fins específicos, e eu não sabia do que se tratava, eu falei, opa, temos uma lacuna aí, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, ainda muito incipiente, até que em 2012, então, eu tive a iniciativa, eu falei, bom, já que eu preciso aprender isso, eu quero aprender de forma profunda, eu vou fazer isso no meu doutorado. Então, eu cheguei também no meu doutorado sem ter preparo para isso. Eu quis utilizar o meu doutorado para eu também poder me preparar. E foi um aprendizado. Gretel e eu aprendemos juntas muitas coisas sobre isso. E foi muito importante para mim. E hoje, assim, é a área que eu adoro trabalhar, adoro falar sobre o tema. E quero incentivar que as pessoas também se aprofundem mais, porque é de extrema importância e necessidade. Sim, sim. Camila, antes da gente passar, eu já vou ler só alguns comentários aqui para, além de coraçãozinho, tudo isso que para você, mas tem um primeiro comentário de como a gente também contamina, né, para o bem os nossos alunos. Tem uma ex-aluna sua, Carolina, que está dizendo que agradece muito as suas aulas, que através das suas aulas ela conseguiu, né, vem fazendo mestrado com um professor peruano. E aí algumas perguntas. Tem um comentário agora final da professora Elza, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, que o professor, achei muito interessante, que o professor de linfe se descobre pela dor e pelo amor, né? E a Claudine também reforçou, na verdade, esse comentário. Aí a Marta e a Alessandra colocaram pontos semelhantes, né? Que alunos e professores são parceiros numa perspectiva, numa abordagem de trabalho por linfe e pensando um conteúdo que faça sentido para esse aluno. Teve um comentário do Tiago anterior dizendo instrumental igual a 5 habilidades necessidades, né? Ou seja, talvez num comentário disso que você tinha reforçado, que a gente é um mito quando a gente foca somente numa única habilidade. Há profissionais, ou quando é para um fim acadêmico, que às vezes demandam mais de uma destreza, mais de uma habilidade. E a Sandressa do Acre perguntou se a gente pode descartar o uso do termo instrumental. Olha, então, como eu comentei um pouquinho antes, né? Eu acho que descartar é muito complicado, porque é um termo que iniciou, é um termo que iniciou, não é que iniciou, na verdade é o primeiro termo usado para se referir ao ensino de línguas para fins específicos no Brasil. O importante não é a gente descartar, o importante é a gente entender qual é o significado que esse termo nos passa e não associá-lo, né? E aí, quebrando esse mito, não associá-lo ao ensino de leitura. Então, se eu utilizo o instrumental com a consciência de que eu estou me referindo ao ensino de línguas para fins específicos, ok. Mas como existe esse mito, então a gente, por uma questão de evitar esse conflito teórico, né, a gente acaba optando por usar linfe ou elfe. Agora, acho que abolir ou descartar é algo muito pesado. Eu, particularmente nos meus textos, eu não utilizo a abordagem instrumental, né, ou essa denominação instrumental, para evitar que isso aconteça, né? Inclusive, na tese em especial, a gente explica, nós optamos por linfe, por elfe, exatamente para evitar que se confunda. Mas eu tenho lido alguns artigos atuais em que pesquisadores da área usam abordagem instrumental, ensino de línguas instrumental, mas ok, são pessoas que escrevem na área de fins específicos, então a gente entende. Mas para um leigo que pega esse artigo e lê, e daí lê o seu e tá linfe, lê o meu também tá linfe, tá elfe, a pessoa fica perdida. Sim. Então acho que o importante é desmistificar, entender a origem. Não, e também isso é fundamental que você falou, porque a gente sempre, ainda mais em termos polissêmicos, que é o caso, né, da palavra instrumental, que ela também aparece, como eu falei, em documentos com uma outra concepção, é sempre bom você amarrar teoricamente, né, foi isso que a Camila colocou. Então, qual é a concepção que você está, né, atribuindo ali àquele termo. Tem só um comentário do Marcelo, que já teve um aluno que trabalhava, um aluno de aviação e turismo, ao mesmo tempo que trabalhava vocabulário relacionado a essa área, e buscava outros temas para aumentar o repertório. Eu acho que isso a Camila falou, né, da importância de também conversar com esse aluno, porque ele, na verdade, é o profissional da área, e a partir dele que a gente vai conseguir construir o nosso
design, o nosso planejamento de curso, né? Camila, como a gente já está com 35 minutos de live, eu queria tentar falar um pouquinho também sobre necessidades. E aí eu lembrei, você trouxe uma autora que é muito clássica, canônica dessa área de línguas para fins específicos, que é a professora Rosinda Ramos. E aí no penúltimo congresso, o de 2012, de línguas para fins específicos, ela mencionou a sigla e ao mesmo tempo ela disse, bem, se a gente parar para pensar, tudo que a gente faz, toda prática pedagógica é para um fim específico, porque a gente tem que pensar muito bem esse propósito, esse conceito de necessidade, mas isso às vezes não é claro para o professor. Né? O professor não tem clareza do que é uma necessidade, principalmente quando ele atua no âmbito de fins gerais. E aí eu queria pedir que você falasse um pouquinho aqui para a gente, como você entende essa diferença do que é um fim geral, para esclarecer, né, para quem está assistindo, o que a gente chama por um fim específico e o que é essa necessidade? Tá, então vamos lá. Bom, primeiro, antes de mais nada, né, depois que a gente estuda línguas para fins específicos, a gente entende, né, como já tive longas conversas com a Gretel sobre isso, e a gente pensa do mesmo jeito, qualquer disciplina, não só de línguas, deveria ser pensada para um fim específico, né? Então, eu sempre falo, uma disciplina de estatística num curso de logística tem que ser para esse fim específico, porque talvez a estatística para um curso de têxtil e moda seja diferente o objetivo do que o objetivo da logística. Então, acho que começa por aí. Tudo, até o ensino de línguas que a gente chama de geral e até produz um contraponto entre o ensino geral e os fins específicos, ele tem uma especificidade, né? E é uma especificidade, é uma especificidade que está em consonância, então, com o que você pediu para eu comentar sobre análise de necessidades. Então, não é que num curso, por exemplo, de fins gerais, que seria mais comum acontecer num contexto escolar, num instituto de idiomas, num centro de línguas, não é que não tenha um fim específico, ou que não se faça análise de necessidade. A análise de necessidade a gente chamaria de mais indireta. Por exemplo, os meninos do ensino médio, qual é um objetivo específico, além de outros, mas um deles? Prepará-los para o vestibular. É um objetivo específico. Então, é uma análise de necessidades indireta, porque se eu for dar aula no ensino médio, além do conteúdo que eu programei, de acordo com todas as documentações, com a legislação, eu também não posso me esquecer que aqueles meninos vão prestar vestibular e que vai ter opção de espanhol e que ele pode querer. Então, em algum momento, eu vou ter que voltar os meus olhares a prepará-los para esse fim específico. Né? Agora, essa palavra necessidades, né, que provém não, mas que tem na teoria a origem do inglês, que é o needs, é uma palavra que abarca bastantes significados. Na nossa tese, a gente chamou esse needs de pedra angular, né? Pensando nos engenheiros de plantão, né? É aquela primeira pedra que se põe para que ela segure todas as outras. Então, a gente vê o needs como isso, como o cerne dessa abordagem de ensino de línguas, que é para fins específicos. Essa palavra, ela também traz consigo outras duas, que dentro das possibilidades dos ambientes de trabalho, seria importante a gente também considerar um pouco, ou não desconsiderar. Então, a outra palavra, né, que vem junto com needs é wants, que em inglês significa desejos. Está nesse sentido de desejos. Então, quando eu me proponho a estudar, vamos falar de línguas agora, né? Lógico. O ideal não seria só eu estudar aquilo que eu preciso, mas aquilo que eu gostaria também. Então, se eu conseguir acoplar aquilo de que eu necessito com aquilo de que eu gosto, ficaria mais proveitoso. Lógico que nem sempre por uma carga horária justa, por uma série de coisas, uma aula por semana só, enfim. A gente às vezes não consegue, mas dentro do possível isso seria muito pertinente. E depois a gente tem uma outra palavrinha também do inglês, que é o lacks. O lacks seriam as lacunas, os vazios, os espaços, ou seja, aquilo que falta para eu atingir o objetivo a que eu me proponho, né? Que é aprender essa língua para utilizar, espanhol no caso,
para utilizar na situação alvo. Então, falar em análise de necessidades, a gente precisa, dentro das nossas possibilidades, não nos esquecer do wants e do lacks, então dos desejos e dos vazios, das lacunas que eu preciso preencher. Não sei se eu respondi, sim. Se eu acrescento algo mais. Não, eu vou fazer um comentário sobre isso e daqui a pouco eu volto aqui às perguntas, só para não esquecer. Tá. Eu acho também importante assim, ficar claro que não existe um modelo de análise de necessidades. Eu acho que acaba sendo algo que vai sendo construído com o nosso tempo, com a nossa prática, com os pares. Normalmente são questionários, podem ser entrevistas. E isso que a Camila colocou, também é fundamental que o professor disponha de momentos para essas necessidades, não só no início do processo, né? No início aí da aprendizagem da língua, porque ele precisa estar avaliando constantemente, até para repensar o seu planejamento. Então isso é muito comum com quem trabalha na área de línguas para fins específicos, vários testes, várias conversas sobre necessidades, principalmente quando você já tem um aluno que está inserido, né, no mercado de trabalho, que ele ali, é quem alimenta, né, a nossa prática constantemente. Teve um comentário eu acho que é da Elaine, do IFAL, que mencionou que o trabalho com fins específicos é uma tarefa árdua, mas ao mesmo tempo é bastante exitosa, ou seja, você consegue ali ver um retorno, né, de como o aluno está respondendo às práticas que você apresenta. Estou vendo aqui, tem um comentário, eu acho que é outra Elaine agora do IFAM, adotamos desde da década de 80, o que é muito comum para quem é da área da rede federal e também das FATEC, essa memória de fins específicos do instrumental. Isso é muito presente, muito vivo, principalmente na cabeça dos gestores, que ainda pesquisas que conversam com gestores tendem a apresentar essa visão fossilizada que a gente falou um pouco no início, do técnico, da tradução, que precisa traduzir, e às vezes o próprio gestor ou professor da área técnica desconhece outros gêneros, né, mais contemporâneos. Que o nome da disciplina iniciou como inglês técnico, é o comentário da Elaine do IFAM. Na sequência inglês instrumental, e desde 2018 a nomenclatura mudou para inglês aplicado. Essas mudanças aí nos institutos federais e nas FATEC, elas aconteceram mais ou menos juntas, por volta de 2008, outras 2009, 2010. E, de fato, as mudanças nas nomenclaturas, elas incidem exatamente no que a gente vai fazer na sala de aula, senão ela não tem um porquê. Vou citar a FATEC, que é o ambiente em que eu conheço, né, onde eu trabalho. Mas está mais ou menos na linha do comentário da Elaine. Então, quando nós entramos, em 2008, eu tinha uma disciplina que se chamava espanhol técnico. Aí depois eu tinha outra que era espanhol com ênfase em marketing. E a outra era espanhol com ênfase em comércio exterior. Né? Então, assim, eu também não entendi o que era aquilo direito. Como eu falei, eu cheguei também tentando entender. Quando a gente começou a ler as teorias, começamos a entender o ambiente de trabalho, a gente falou, meu Deus, essa nomenclatura não pode, né? Não tem nada a ver, não é por esse caminho. Então, no caso das FATEC, o que nós fizemos? Nós unificamos os nomes das disciplinas e as ementas. Então, tanto em inglês como em espanhol, a gente numerou. Então, espanhol 1, 2, 3 até o 8, em alguns cursos, lógico, e inglês também, 1, 2, 3 até o 8 em alguns cursos, porque a gente entende que é uma sequência lógica, né? Então, ainda que infelizmente a gente não tenha pré-requisito, ou seja, se o aluno trava no espanhol 1, ele pode fazer o espanhol 2, isso é uma complicação. Mas um outro ponto que também tem a ver com o nome da disciplina, e que ainda hoje, que se chama inglês 1 e espanhol 1, a gente tem de lidar com isso, os nossos colegas da área técnica, não vou dizer todos, porque nunca se faz generalizações, mas assim, enfim, alguns deles, primeira coisa é que o nosso ensino é o ensino de espanhol, de inglês para fins profissionais. É um dos braços que a gente tem dentro dos fins específicos. Não são os fins acadêmicos, ainda que a gente esteja no ambiente universitário. Né? Ou seja, eu não estou preparando esses alunos para escrever, para ler, para lidarem com textos acadêmicos. Eles vão trabalhar com textos do ambiente profissional.
então um e-mail, uma conversação telefônica, daí na parte oral e tal. E aí o que acontece? Nós trabalhamos com os projetos integradores, que são dos cursos, e aí as línguas entram. E aí o que em alguns cursos nos é pedido? Para que os nossos alunos produzam um resumen em espanhol e um abstract em inglês. E aí a gente discorda um pouco disso, né? Porque não é que nós subestimemos a inteligência ou a produtividade do nosso aluno sobre esse texto, mas é que não é o objetivo, eles não estão sendo preparados ao longo dos semestres para chegar no semestre X e produzir um resumen. Né? Então, o que acaba acontecendo? Os alunos, quando estão obrigados a isso, eles jogam o texto em português, às vezes com bastantes problemas também, né, de linguagem, no Google Tradutor, no famoso, e passam por inglês e passam por espanhol. Aí chega na nossa mão, nós temos de reescrever. E aí o texto não foi o aluno que produziu, fui eu. E aí qual é o objetivo disso? Então, só para finalizar o meu pensamento, é importante que os profissionais da área técnica também respeitem os profissionais da área de línguas, quanto à escolha das atividades que os seus alunos são capazes de produzir. Porque, veja, é uma briga eterna, briga entre aspas, né? Mas assim, eu não digo para os meus colegas da área X que trabalho que é melhor os alunos deles produzirem. Mas a gente ouve direto o que os nossos alunos de línguas têm de produzir. Mas eu acho que a lógica está invertida. Quem tem que decidir o que o aluno de línguas faz é o professor de línguas, certo? Não, isso aí volta de novo naquele debate que todo mundo acha que pode opinar sobre o trabalho do educador linguístico, né? Exato. Né? Isso está meio que enraizado na nossa cultura de que todo mundo é especialista para falar de ensino de línguas. Estou generalizando, porque inclusive isso acontece com de língua materna, né? Infelizmente, isso é algo que é muito difícil. E isso também é muito presente nessas instituições tecnológicas. Às vezes porque é um professor da área técnica, por acaso tem ali uma facilidade para aprender língua, que às vezes o aluno não tem, ou por acaso aquele aluno, o aluno atual, da escola atual, é um aluno que tem dificuldades financeiras, não tem como fazer um curso gratuito de idiomas, e aquele professor teve, ele acha que porque como ele viajou, ele teve acesso a um curso, todo mundo vai acabar também conseguindo ter o mesmo nível ali para você produzir, para você compreender. Isso é muito presente nessas instituições tecnológicas, né? Pode falar. Não, eu só ia mostrar que assim, tem um comentário muito interessante de um aluno, acredito que talvez seu, do Rodrigo, que na visão de aluno, assim, ele destaca que as aulas, ou seja, na mentalidade dele como aluno de línguas estrangeiras, as aulas pensadas para atender um objetivo específico, como ele coloca, idiomas específicos, são as mais produtivas. E isso responde, né, esse diferencial de que quando a gente atua num curso específico e a gente tem essa concepção de trabalho na seleção dos textos, na preparação do material, faz toda a diferença para o aluno. Né? Faz, porque ele entende que aquela aula de línguas ela vai ser produtiva para ele no ambiente de trabalho. Né? Que, como você falou, muitos deles também não vão ter condição de fazer um curso extra de inglês e outro de espanhol, ou um ou outro. Eles vão aproveitar só aquele momento que eles têm ali com a gente. Sim. Então, quanto mais produtivo aqueles momentos puderem ser, melhor para eles que vão poder aprender e aplicar. Né? Mas ainda há muito, como se diz, muita poeira para a gente engolir, né? Nesse sentido de nos fazer presentes, ainda que a gente tenha bastante espaço, né? Tenha ganho muito espaço de lá para cá, mas a famosa, como é que fala? Parece que a gente tem a competência espontânea, né? A sensação de competência espontânea no português e no espanhol, então, todo mundo já nasceu falando, então posso tranquilamente decidir o que será feito na aula de espanhol, né? Em termos de trabalho e tudo. Então, isso é um pouco prejudicial, né? Porque acaba interferindo, invadindo o nosso espaço, que não é legal, né? Sim. Camila, nós já temos quase 50 minutos de live, então vou pedir que você já coloque as suas palavras finais. Antes, eu só queria ler um comentário da professora Alice,
minha ex-aluna, colega de trabalho, dizendo que ela normalmente faz uso de fichas de cadastro para os alunos, só que cada um apresenta uma necessidade, às vezes quando é um grupo de 15 a 20. É muito difícil, isso é o que a Camila colocou, às vezes está muito numa linha de um pensamento de um curso para fim geral, como o aluno se inscreve, mas ele quer ter seu objetivo atendido, né? Isso é complexo. Isso. E, pessoal, isso às vezes acontece. Quem quiser mandar pergunta para a Camila, são os últimos momentos. Deixa eu ver aqui. A Maria Célia, beijo, Maria Célia, dizendo que... Maria Célia, beijo. A colocação pertinente do comentário da Camila. Dani também parabenizando a Camila pelo trabalho e a pesquisa, e também elogiando as lives. Tem mais um comentário do Henrique. É uma pena que as universidades não valorizem o ensino de línguas para fins específicos na formação dos profissionais. Minha formação trabalha muito com exportações, eu acho que ele é aluno também, né? Com exportações a países do Mercosul e Europa, e é uma carência. A Flávia, um beijo, Henrique Flávia. É meu marido, viu, Antônio? Desculpa. Marido interagindo. Que bom. A Flávia, um beijo, Flávia. Aqui no IFAL não temos esse problema nos cursos tecnológicos de hotelaria e gestão de turismo. Carolina Teixeira elogiando seu amor pela profissão. Rodrigo mandando eu acho que é aluno também mandando um abraço. E aqui eu vou subindo os comentários. A Greta também mandando um abraço carinhoso. Greta. Camila, como tem 9 minutinhos, antes de você dar suas palavras finais, eu só queria passar um recadinho rápido, já deixar o convite para quem está nos assistindo para as lives da próxima semana. Na quarta-feira a gente vai ter uma live com a professora Joyce, da Federal de Sergipe, sobre o tema o espanhol no Idioma Sem Fronteiras, que vai ser até um debate interessante a partir do que a Camila colocou hoje aqui. E na sexta-feira o professor Diego Alexandre, da Federal do Rio Grande do Norte, conversando conosco um pouco sobre a historiografia do espanhol, sobre a história do espanhol. Que joia, são excelentes lives, que todo mundo possa participar, pessoal de línguas aí, aproveitar a quarentena, ainda que alguns estejam dando aula remotamente, mas parar um minutinho aí, se não for o horário da sua aula, né, Sim. E poder acompanhar, que 1 horinha passa rápido, e a gente aprende tanta coisa, né, mais mastigada, que vem, a gente consegue depois escolher o caminho. Bom, para finalizar então, Antônio, antes de mais nada, agradecer a todos os colegas que entraram mais uma vez, os amigos, os professores, os alunos, ex-alunos, todos aí pela participação e pelo carinho, viu, gente? Muito obrigada. E terminar deixando, assim, alguns caminhos possíveis, né? Então, que eu já comentei um pouquinho antes, mas para ressaltar. Já que a gente tem um caminho bastante produtivo pela frente na área de línguas, né, de ensino de línguas para fins específicos, então, assim, um apelo, entre aspas, para que as universidades tenham esse olhar. A gente sabe que, infelizmente, os cursos de letras têm morrido por aí afora, mas, assim, aqueles que permanecem, que continuam num trabalho bonito e produtivo, que promovam a discussão sobre essas temáticas, seja fazendo encontros, congressos, traga alguém para falar numa palestra, na sua aula mesmo, veja da possibilidade de incluir essa disciplina nos cursos de letras, porque essa formação é imprescindível para os nossos profissionais. A nossa pesquisa constatou essa falha, esse buraco, essa lacuna na nossa formação. E que os programas de pós-graduação também possam oferecer linhas de pesquisa, né? De linhas de pesquisas que os professores, né, que pretendem trabalhar na área possam se aperfeiçoar, tendo em vista que muitos congressos, inclusive alguns que nós trabalhamos, a gente tem as linhas de pesquisa na área de LINF. Então, se ela existe num congresso, é porque ela é necessária. E por que no ambiente, então, dos programas de pós e dos cursos de graduação, isso não é falado? Né? Então, isso tem necessidade, assim, para ontem de entrar nos programas. E faço votos que os profissionais da área se interessem também por esse
coraçãozinho no ensino de línguas e que possam também estudar e se aperfeiçoar e promover pesquisa na área, que quanto mais pesquisa nós tivermos, mais e melhor instalados a gente vai ficar no Brasil, né? Porque muitas das leituras eram todas em inglês, o que afastavam muitos das leituras. Mas hoje a gente já tem muitos textos em português, né? Inclusive, se eu puder fazer uma propaganda do seu livro... também, ó. Eu separei, ó. Não, estou mostrando a capa, a contracapa, para falar do seu artigo. Então... Pensando junto, fale você do livro não como um combinado. todo. E olha que não estava combinado. Fale então do seu livro, dos capítulos dos livros que são muito importantes para essa temática. Sim. Como a gente tem 5 minutinhos, eu só vou novamente agradecer a Camila pela disponibilidade. Foi ótimo conversar esses dias que antecederam a live. A gente teve contato ali diário, de novo, preparando esse bate-papo. Então, agradecer a esse momento, né, de compartilhar seu conhecimento. Algumas perguntas. Eu que agradeço. Por exemplo, da Amanda, eu achei interessante, que fala que está desenvolvendo uma pesquisa para enfermagem. Depois, Amanda, Suzana, ou procura a Camila, ou me procura. Eu lembrei de uma dissertação agora da área de saúde. Então, talvez perguntas que não foram respondidas, a gente consegue, né, aí, através das mensagens ocultas, conversar e tentar ajudar a contribuir, já que, como a Camila falou, a gente precisa cada vez mais que novas necessidades e outros cursos apareçam para que a gente já tenha, de alguma forma, um trabalho mais iniciado, necessidades mapeadas. E aí, no finalzinho do ano passado, nós, no caso eu organizei, mas eu digo um grupo, né, de especialistas que têm interesse por esse tema, nós compilamos num livro 15 capítulos. Flávia está na live, é uma das autoras. A gente tem autores da área de língua inglesa e de língua espanhola, principalmente. E aí tem um capítulo da Camila com a professora Gretel para falar justamente essa questão do ensino de espanhol para fins específicos e, ao mesmo tempo, da formação do professor. Tem alguns relacionados à área de aviação civil, ou seja, áreas, inclusive, novas, né, que a gente não tem tanto material. A gente tem um texto fundamental nesse livro, que é da própria professora Rosinda Ramos, fazendo um histórico e, ao mesmo tempo, reforçando essa necessidade de uso, né, de tentar padronizar pelo uso da sigla LINF. Então, é uma publicação super recente que reuniu autores que se interessam. Porque a gente tem uma questão, a área não se reúne num congresso específico desde 2015, que foi o último congresso que eu tive a oportunidade de participar organizando, que aconteceu no Cefet Rio de Janeiro. De lá para cá, a área, de uma certa forma, se dispersou, eu digo em termos de uma reunião a cada 2 anos, que isso interfere nesse histórico, né, da PUC São Paulo, dos encontros que a Camila pontuou, primeiro com as universidades, depois com as escolas, e é uma pena que a gente não tenha mais esses momentos de diálogo. Então, o que acontece, às vezes, são algumas linhas, alguns espaços que nos cedem nos eventos. Então, é bom que quem tem interesse por essa área, que a gente possa se agrupar, se reunir, né, em publicações ou em eventos da área. E nisso, claro, eu não posso esquecer dos eventos que são organizados pelo Centro Paula Souza, que, digamos, que atualmente são os únicos eventos que tentam problematizar ainda uma certa memória, um certo passado ainda dessa área de línguas para fins específicos. Um comentário aqui do Ricardo, dizendo que sempre temos que divulgar, discutir, que são preocupações realmente importantes para a nossa área. Só dessa forma, fazendo luta, seremos ouvidos. E tem um comentário da Elza, novamente, que é um esvaziamento da área. Então, esse é o perigo. Às vezes, se a gente não leva isso para o debate, não continua publicando, não continua escrevendo, tende aí a reforçar algumas crenças, alguns mitos que a Camila colocou. É importante que a pesquisa continue, né? Que a fila ande, que o progresso avance nos que estão chegando ou naqueles que já estão, mas pararam, que retomem, alguém que está pensando em fazer doutorado ou que só tem uma especialização e está pensando
começar o mestrado, por que não fazer 28, na área de ensino de Camila, línguas? desculpa, 26 segundos, então é o momento de dar um beijinho, porque vai cair. Ok. Eu vou salvar então, a live. Um beijo a todos. Vamos só fazer Muito para fazer uma Antônio. foto. Alguém pode dar um print e me manda, que eu não consigo. Isso. Mas obrigado, Camila. Obrigado mais uma vez. Eu vou salvar a live para quem tá perguntando, tá? Um beijo, Sim, pessoal. Perfeito. Tchau, tchau. Obrigado Muito pela obrigada. presença. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.